Estamos de volta com mais uma edição do Vivência Podcast. Você que nos acompanha, já estamos aí caminhando, né, nessa jornada. Já é o segundo mês que a gente está junto, toda quarta-feira, às 9 horas da noite, um episódio diferente. E você viu, né? A gente vai intercalando. Uma semana a gente traz alguém do campo da cultura, da arte. Outra semana a gente traz alguém do campo da comunicação, né, na área do jornalismo. E também outra semana a gente traz um comentarista, analista, cientista político, para tentar explicar um pouquinho para a gente, né, nos ajudar a entender como é que está a política, seja ela local, nacional ou internacional. Nós desenvolvemos esse programa com o apoio, a parceria da ASARTIC, Associação dos Artistas de Caruaru, e também da Expresso Filmes. E quem está conosco aqui hoje é o Adilson Ferraz, professor Adilson Ferraz, ele que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o que é que está acontecendo com a geopolítica, né, ou a política no contexto internacional. Adilson, muito bem-vindo, quero agradecer mais uma vez o carinho, né, de você ter aceitado mais esse convite nosso. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado pelo convite. Queria dizer que é um prazer estar aqui participando, né, desse debate sobre temas tão importantes que dizem respeito ao nível macro, global, mas também que afetam o nosso dia a dia. Pois é, até porque de alguma forma, né, o que acontece lá em cima, seja na Europa, na América do Norte, acaba respingando aqui embaixo e vice-versa, né? A gente já por várias circunstâncias, por várias situações que já aconteceram na história, a gente viu que não dá para viver isolado no mundo. E tem algumas coisas acontecendo, digamos assim, nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, que a gente vai pedir o apoio a ele para fazer a gente entender melhor, né? A gente está à beira do surgimento aí de uma nova tecnologia, que é o 5G, né? Ou seja, quem vem acompanhando dos anos 90 para cá, o desenvolvimento da internet, né? Desde o telefone, quando ele passou a ser um objeto que a gente pode se locomover com ele se tornou portátil, e aí a tecnologia foi cada vez mais avançando, e agora estamos à beira de uma disputa por poder mundial entre os Estados Unidos e a China por conta dessa patente, né, da tecnologia. Quem tiver o poder, né, em relação ao 5G, essa discussão já veio para o Brasil, vai ter um certo poder de influência aí no dia a dia e na vida das pessoas em coisas que a gente nem imagina. Outro ponto também que a gente está vendo acontecer é o fundamentalismo religioso, né? Isso vem crescendo, seja ele de que forma for, né? Porque tem região que ele está um pouco mais forte, outra região que ele está um pouco mais tênue, né? Seja lá no Oriente Médio ou aqui no Brasil, mas a gente percebe as facetas disso, e também dessa disputa global aí entre o que se chama os BRICS, que são os 4 países que são colocados como possível potência em 2050, que é Brasil, Índia, China e Rússia. Então, na realidade, é aí onde chega a sua participação, professor, é tentar fazer a gente entender o que é que está acontecendo com o mundo, né? Inclusive, esse ano, a gente relembrou, né, recentemente dos 20 anos daquele ataque terrorista às Torres Gêmeas, e certamente, não só há 20 anos atrás, né, mas como também agora, o globo volta a se mover em torno desse episódio. Bem, nós atravessamos no século XX várias corridas tecnológicas. Por exemplo, na década de 50 e 60, principalmente, e isso foi impulsionado bastante pela Guerra Fria, a corrida espacial. Então, desde o lançamento, né, do Sputnik 1 pela Rússia, a gente passou também por toda a corrida armamentista, que envolve bastante o desenvolvimento das tecnologias. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da internet quântica, dos computadores quânticos, e cada vez mais, com a vida rápida que a gente tem, a tecnologia ela tem que atender ao que o mercado pede e o que a cultura também vai incorporando em função dessas novas tecnologias. E aí, quando a gente fala no desenvolvimento do 5G, a gente tem que dividir isso em 2 momentos. Primeiro, a corrida pelo desenvolvimento da tecnologia, e aí 2 países que têm tecnologia de ponta se destacaram, que são os Estados Unidos
e a China. E isso tem a ver também, esse é o primeiro momento, né, a corrida. Em relação à internet, o precursor foi os Estados Unidos, não é isso? Isso, A China que avançou depois em relação a essas novas tecnologias. isso. Na verdade, o desenvolvimento da internet também tem a ver com a Europa e com a Segunda Guerra Mundial, né? Mas Nesse a internet ela se contexto político desenvolveu. também você vai entender, né, que ele entra mais pesado daqui a pouco. Uhum. Mas a internet ela se desenvolveu muito mais nos Estados Unidos porque ela começou como uma rede interna do Pentágono, né? E a partir daí um sujeito ele acabou por ter a ideia assim genial de perceber essa percepção de que a internet ela poderia ser mundial. E aí criou-se o WWW, né? Que seria uma espécie de ferramenta que possibilitasse que as pessoas entrassem nessa rede de qualquer parte do mundo, né, que não fosse uma coisa restrita como uma intranet, uma rede interna. Chamado inicialmente de correio eletrônico, né, era uma forma das pessoas se comunicarem, ter esse... Não é isso? Isso, o e-mail é uma dessas ferramentas que foram possibilitadas pelo advento dessa rede interna, que depois se alastrou. O e-mail começou, né, como um sistema de comunicação interno da rede de segurança. Que é a evolução do telégrafo, tal, uma série de coisas aí que vai caminhando. Isso. Código Morse, telégrafo, tudo isso aí. E que se usa muito em guerra, justamente na disputa do poder entre esses países, né, da conquista de regiões. Isso. E a possibilidade de você entrar em um site de internet vem desse grande avanço da própria tecnologia da internet, né, que tem ligação também com as necessidades de ter um mundo conectado em função dos conflitos bélicos, né, para que as comunicações e estratégias de guerra elas possam ser implementadas de uma forma muito mais rápida. E aí eu estava falando, né, que a questão do 5G, né, que tudo isso começou com uma corrida, dentre tantas do século XX e início do século XXI, a corrida tecnológica por desenvolver as ferramentas necessárias para superar o 4G. Né? E aí os Estados Unidos e a China terminaram por se destacar no desenvolvimento da tecnologia. O 4G, que digamos é o estágio que a gente se encontra agora, embora que está em transição, né? Mas é a possibilidade de ter um mini computador, digamos, no uso da gente do dia a dia, que é o celular, né? Ele absorveu tudo isso. Isso. Porque todo mundo, assim, todo mundo não, mas grande parte das pessoas ao redor do mundo hoje tem um smartphone. E com o desenvolvimento dos processadores e das tecnologias dos smartphones, a própria internet, as conexões, elas têm que acompanhar também o desenvolvimento dessas tecnologias de hardware, né, a capacidade de transmissão de dados. Então, a internet ela tem que se adequar também ao desenvolvimento do que é físico, né, quanto à questão dos smartphones. Mas eu queria destacar que isso também tem muito a ver com as necessidades do próprio mercado, né, e da cultura que a gente tem hoje, que é uma cultura extremamente rápida. Descartável, né? Tudo que você faz também rapidamente já é substituído e se torna obsoleto, né? Já, além da necessidade da velocidade da informação. Isso, a gente já tem, por exemplo, as criptomoedas hoje. Então, a gente tem o primeiro país hoje no mundo que adotou, a gente não sabe verdadeiramente qual fim que isso vai ter, né? Mas já há alguns conflitos aparecendo ali, principalmente protestos das camadas mais pobres da população, né? Do lado pela dificuldade de acesso, né? Pela dificuldade de acesso, e a blockchain e o Bitcoin como uma possibilidade também de criação de moedas, de um sistema monetário internacional virtual. Então, por exemplo, o Pix aqui no Brasil já é um grande avanço nesse sentido. Pode parecer que não, mas o Brasil está à frente da maioria dos países do mundo com a criação do Pix. Então, trazendo essa realidade de um certo sentido, do avanço tecnológico, né, através dessa tecnologia do 5G. E por isso que fica-se esse medo, então, digamos, de algumas nações, desse controle vir, ou seja, pela China ou pelos Estados Unidos. Não é isso? Porque quem detiver esse poder, né, de ter acesso a essa tecnologia, vai poder, assim se entende, ter um controle maior sobre o dia a dia das pessoas, sobre as informações e, claro, podendo-se usar essa informação para colonizar mais aquela nação,
aquele país. Quanto ao 5G, a primeira corrida foi o desenvolvimento da tecnologia. A segunda corrida que a gente atravessa nos dias de hoje é a corrida política e econômica para que os países adotem uma tecnologia ou outra, porque não são tecnologias iguais. Então, quem comprar vai optar entre um e outro, né? Entre uma ou outra estaria... tecnologia, né? Porque essa tecnologia vai ser usada nacionalmente. Eles não vão colocar uma tecnologia no sul do país e outra tecnologia no nordeste, né? Entraria em conflito, né? Digamos, tecnologicamente falando. Ao mesmo tempo que, ao assumir determinada tecnologia, você está assumindo relações internacionais e relações econômicas com um parceiro internacional, né? Então, para o Brasil, economicamente, politicamente, é melhor manter relações mais próximas. Claro que o Brasil já mantém relações próximas com os Estados Unidos e com a China, mas o que é que nós vamos fortalecer nesse momento? E aí entram outros questionamentos. A gente sabe que os Estados Unidos é uma democracia, a China não é uma democracia, e na China tem um controle muito grande dos cidadãos. Não é só para quem entra como turista no país que vai ter, né, a sua vida... Essa vigilância. Vigilância. Mas tem milhões de câmeras, né, espalhadas na China, por exemplo, vigiando o que as pessoas estão fazendo. Então, tem toda uma questão aí ética que diz respeito também ao direito à privacidade e à privacidade. Então, esse é o questionamento muito forte, né? Será que a China, ao desenvolver essa tecnologia, ela dá as condições de segurança para manter os direitos dos cidadãos no sentido da privacidade? Ao mesmo tempo, esse questionamento pode ser levantado também para os Estados Unidos, né? Será que não é um mecanismo do serviço de inteligência? Será que tem alguma coisa ali, né, que pode favorecer? Hoje a gente já se sente invadido nessa prática do capitalismo, digamos, de qualquer coisa que a gente olha, a gente é incentivado a ter aquele objeto, né? Por quê? Porque uma vez que a gente pesquisou o relógio, aí agora vários modelos de relógio vão vir para mim incentivando aquela compra. Então, esse lado de dominar as pessoas ou de incentivar cada vez mais o ter em detrimento do ser, também certamente vai ser exacerbado, né? É uma liberdade, entre aspas, né? Não deixa de ser um poder de controle. Claro, agora, assim, o cenário mudou um pouco nos últimos 10, 15 anos. Por quê? Com o advento das redes sociais, especialmente o Facebook e o Instagram, mas também o WhatsApp, essas grandes corporações internacionais, elas passaram a ter acesso e algum nível de controle sobre as pessoas, seja sugerindo temáticas, conteúdos, estimulando o consumo, né, estimulando determinadas formas de pensar o mundo, influindo no mundo da política, inclusive, permitindo ou não fake news, né, estimulando verdades ou inverdades. Então, veja que o poder ele se deslocou um pouco dos governos, dos estados nacionais, e passou para as mãos também de grandes empresas. Então, o poder, de certa forma, ele se fragmentou e se descentralizou. Mas como é que a gente controla o que parece ser incontrolável? Né? Quem é que controla uma grande corporação internacional como o Facebook? E aí teve, por exemplo, o escândalo, em 2015, da Cambridge Analytica, né, que é uma empresa especializada em pegar os dados dos cidadãos, fazer um tratamento estatístico, de variadas formas desses dados, e aí vende um serviço para partidos políticos e governos e candidatos, para que ele possa direcionar o seu discurso, aqueles gostos, tendências e facetas do comportamento. Porque, por exemplo, ele pode, se o Trump chegasse no Texas, ele sabe que ali é um estado mais conservador, então ele vai imprimir ali um discurso já apontado pelas pesquisas dessa empresa, né, que vão dizer, olha, se você falar dessa forma, usar tais palavras, se você estimular tais emoções nas pessoas, usar tais argumentos, então você tem a chance tal de ganhar esse voto. Você falou no Trump, há um marco aí também, digamos assim, de inclinação à direita ou extrema-direita a partir da gestão dele, e que também mexe com o momento atual, que é a questão dos 20 anos, como eu tinha comentado no início, do ataque terrorista às Torres Gêmeas.
porque traz essa movimentação de novo e, de novo, mexe com a temática da imigração, não é? De como os países vão receber os refugiados. Então, eu queria que você analisasse um pouco sobre isso também, de como é que está aquela região e qual é a perspectiva que se tem em relação ao que pode acontecer politicamente, né, nessa nova acomodação de poderes lá, com o retorno, né, da ocupação do Talibã. Uhum. Essa questão da migração é um problema que surge e aparece mais para a gente a nível mundial quando tem um grande conflito, uma guerra civil, quando o Talibã volta ao poder, né? Mas o problema migratório ele é uma constante. Então, por exemplo, é porque essas informações não chegam para a gente aqui, mas a Itália tem uma grande questão a resolver com as migrações, né, que chegam, os imigrantes que chegam lá em balsas e navios, também os cubanos que tentam migrar para os Estados Unidos, as pessoas que são do norte da África e tentam chegar na Europa. Então, é uma constante o problema migratório no mundo, né? Mas quando a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão, o que é que vai acontecer com essas pessoas que apoiavam o governo dos Estados Unidos e que se sentiram ameaçados ou tiveram realmente a vida ameaçada? Algumas foram mortas, né? Está comprovado que algumas já foram mortas. E as pessoas que não concordam com o regime, né? Como é que elas vão ser recebidas em outros países? Elas vão para a Turquia, elas vão para a Síria, elas vão para a Europa, elas vão para os Estados Unidos. Que direitos essas pessoas vão ter? Se vai ter ou não incentivos para a manutenção dessas pessoas dentro desse país? Isso implica em custos para esses governos. E quem fica? Né? O grande problema, eu acho que não é quem vai, o problema maior é quem fica. Né? E os direitos das Como mulheres. lidar com a questão da própria sobrevivência, né? Da própria sobrevivência dentro de um regime que muitas vezes você é um opositor, né? Mas é um regime que é radical do ponto de vista político, mas também do ponto de vista religioso. Nesse sentido, porque você já tocou aí na questão do fundamentalismo religioso, mas nesse sentido, esse período da pandemia, porque atingiu o mundo inteiro, né? Todo mundo foi atingido pelo que aconteceu com o Covid-19, ou o novo Covid-19, a gente, de início, nos 3 primeiros meses, a gente tinha um pensamento de que a população, né, os povos de um modo geral, os governos de um modo geral, eles iam ficar mais sensíveis, iam ter uma consciência maior da responsabilidade social. Aquele que tem mais iria procurar dividir mais o que tem e o que tem menos. Então, isso apareceria aí o sentimento de equidade, né, de uma redistribuição melhor de renda. E por quê? Porque todo mundo ficou muito vulnerável, inclusive os ricos mais ricos, né? E passou-se um pouco tempo, a venda de carros importados aumentou mais, a gente viu que determinados governos, sim, né, entenderam que precisava cumprir mais o papel social, né? Ou seja, não é que a sociedade vai viver sem o Estado, ela tem a participação do Estado, sim, em determinadas áreas estratégicas, mas outras nações não levaram nada disso a sério e em algumas nações até ignoraram. Para mim, no caso aqui no Brasil, né, no período mesmo que bateu a pandemia. E hoje, né, depois desse período, nós temos aí 1 ano e 6 meses, um pouco mais do que isso, como você analisa esse cenário mundial? De fato, consegue-se perceber que algumas nações evoluíram mais, o pensamento político está um pouquinho mais ajustado, ou não? Na realidade, a pandemia só veio revelar mais as desigualdades e esse distanciamento, né, que existe entre um ou outro camada social, digamos. Bem, a pandemia ela terminou por democratizar o medo, democratizar a morte, democratizar muitas coisas que passavam despercebidas, né? Então, quantos atores e quantas classes distintas da sociedade, quantos ricos e pobres, né, perderam a vida pela Covid-19, né? Quanto à questão dos governos ao redor do mundo, a maior parte dos países, independente se eles eram mais ligados à esquerda ou à direita, ou iam para os extremos,
Eles tiveram uma preocupação, sim, com a pandemia, porque sabiam dos reflexos econômicos, né, que a pandemia inevitavelmente iria causar, né? Então tiveram essa preocupação, estimularam a população à prevenção, uso de máscara, uso de álcool, distanciamento social. Mas aí houveram dois grandes casos no mundo em que parece que ocorreu o contrário, né? Os Estados Unidos, ainda no final da era Trump, e o Brasil no governo de Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro seguindo, inclusive, né, essas diretrizes, digamos assim, ideológicas, Iniciadas lá. iniciadas nos Estados Unidos por Trump, né? Infelizmente, isso ocorreu aqui no Brasil. E Muito agora, em cima daquela tese do negacionismo, né? De negar mesmo a eficiência ou a eficácia de determinadas situações. em cima do negacionismo, que na verdade é um mundo ficcional do negacionista, né? Porque não tem como negar que a gente está chegando em 600 mil mortes. Não tem como negar o que aconteceu em Manaus. Não tem como negar que, com a economia indo ladeira abaixo, a inflação subindo, os pobres é que estão sofrendo mais. E que muitos ricos aumentaram a sua riqueza no período de pandemia. Então, a desigualdade social aumentou a injustiça social. Então, quem é negacionista está criando esse mundo de fantasia, né? E provavelmente em algum momento, né? Talvez o ano que vem, né? Talvez o ano que vem com as eleições presidenciais, essas pessoas elas se encontrem com a realidade. Eu vou segurar você um pouquinho, a gente vai ter um breve intervalo e aí a gente volta para fazer essas análises agora de uma forma mais apropriada aqui no Brasil. Vivência Podcast volta já já. Estamos de volta aí com o Vivência. Queremos agradecer você que está nos acompanhando até agora, você que está chegando. Não se esquece de dar o seu like, deixa uma opinião, deixa uma pergunta, né? Participa aí nos comentários, mas principalmente se inscreve no nosso canal, nos dando uma força. Hoje com o professor Adilson Ferraz. Na primeira parte você viu aí que a gente deu uma geral na geopolítica internacional. A gente, além de estar mantendo o distanciamento, né, e todo esse processo de higienização do local, ambos estão já com as 2 doses da vacina, então a gente está um pouquinho mais precavido. Vamos trazer agora, professor, as consequências, né, do mundo e o Estado do jeito que está aqui para o Brasil. Há pouco tempo atrás você disse que o Brasil se assemelhou aos Estados Unidos, copiando o modelo de governo, e a gente percebe que isso passou não só pelas redes sociais, né, a utilização que foi feita na campanha, e aí em seguida também por gestos, né, que o governo e decisões que o governo ia tomando, e lá, né, acabou havendo uma interrupção desse processo, né, a população fez esse movimento e na troca, né, de presidente, houve aí então a saída dessa era do Trump. Qual a sua perspectiva disso em relação aqui ao Brasil? Estamos caminhando para isso também? Você acha que ainda não? Inclusive, diante dos fatos que aconteceram recentemente, né, o mês passado, que foi aquela comemoração do dia 7 de setembro, toda aquela movimentação. Então, eu queria que você nos desse uma visão de como o país está em relação a isso. Uhum. O que marcou a era Trump, o final do período de governo de Trump, justamente quando se iniciou mais ou menos a pandemia, foi o negacionismo. Nos Estados Unidos tem estados, verdadeiras populações dos estados que se negam a tomar a vacina. Muitos influenciados também por questões religiosas. Isso se refletiu da era Trump, que foi herdada pela era Biden, né? Mas nos Estados Unidos, que hoje, né, tem o maior número de mortes no mundo por Covid-19, a situação continua muito, muito grave, né? No Brasil, a coisa se intensificou, porque não houve o corte de mudança de governo, né? Não houve um Biden no Brasil para interromper esse processo. Verdade. Essa observação sua é interessante, historicamente.
como não houve o corte, então, todo esse sistema de pensamento de negar a pandemia, de buscar, de influenciar as pessoas intencionalmente, principalmente através das redes sociais, para tomar remédios que não têm nenhuma comprovação científica, para desestimular o distanciamento social, o uso de máscaras, inclusive em passeatas, em motocicletas e manifestações públicas. Festivas, né? Festivas. Não com finalidade de... Até que teve a inauguração de algumas obras, algumas mais assim, nessas festivas, sem a finalidade, né, de ter uma intervenção do Estado ali para o bem da comunidade, com alguma obra, com alguma... Então, se não houve o corte de Biden, né, aqui no Brasil, mas houve o corte do 7 de setembro, que eu acho que foi realmente uma data marcante, não só pela questão da independência do Brasil, mas também por conta de que nos trouxe uma certa independência desse sistema de pensamento negacionista, bem próprio do governo Bolsonaro. Houve um certo limite ali, e uma cena também que me passou pela minha cabeça aqui, que você disse que no caso do Brasil não houve esse corte. Não houve, me parece até em relação ao presidente, né? Porque com a retirada de Dilma em cena, entra o Temer, e mesmo com a retirada de Temer e a eleição do Bolsonaro, num momento crucial, o Temer volta a entrar em cena, fazendo aí dando uma orientação, digamos, para quem não consegue, né, porque é assim que a gente observa, não consegue ocupar ainda a cadeira de presidente, fazendo a nação caminhar nesses pontos, né, que é o meio ambiente, a educação. Aí, como isso tudo vai sofrendo de tabela, né, se desestruturando e se desorganizando. A gente não sabe exatamente como se deu esse contato, essa intermediação do Temer com o Bolsonaro e o STF, né? Porque assim, o que nos chegou de informação é que foi bom para todo mundo, de certa forma. Algumas pessoas até dizem, foi uma coisa boa que Temer fez para o Brasil, né? Porque fez esse meio de campo entre Bolsonaro e alguns ministros do STF, né? Mas no STF como um todo. E foi bom para o Temer, né? Porque ele ganhou visibilidade, ele apareceu novamente no campo da política como um protagonista. O Bolsonaro, por sua Ganhou um vez, fôlego, né? ganhou um fôlego a mais no campo da política, marcou seu nome na história do país uma vez mais, isso vai ficar gravado. E, ao mesmo tempo, o próprio Bolsonaro, ele pôde dizer o seguinte, olha, né, eu não baixei a cabeça, na verdade veio um terceiro aqui que me disse, olha, conversou comigo, né? E é impressionante que eu vi a entrevista de Temer na Band, e ele narra com detalhes, ele chega a dizer com detalhe, tudo muito tranquilo, olha, fui eu mesmo que fiz a carta, olha, isso aí foi realmente o que eu orientei, ele mudou alguma coisa ali na carta, mas coisa mínima, na realidade ali está tudo eu mesmo, tal. O tempo todo, quando ele responde sobre esse episódio, ele se refere à conversa dele com o Bolsonaro. Em nenhum momento, nenhum, né? A não ser quando ele disse que o telefone ficou em viva voz e que um ficou conversando ali com o outro, o básico. Mas ele não entra em nenhum momento em detalhe da conversa, né, do acordo, do que foi acordado dali com o Supremo. Uhum. Realmente essa observação é interessante. Sabe-se lá o que é que vai custar daí, né? Embora que há uma linha de pensamento que diz que não, que o Supremo vai continuar do mesmo jeito, que vai mais. Eu acho que todo acordo tem, né, os seus... Na verdade, por mais pessoas que houvessem nas ruas, principalmente de Brasília e de São Paulo, no dia 7 de setembro, mas não foi o esperado pelo governo Bolsonaro. Também teve isso. Né? E aí, os próprios analistas políticos, consultores do governo, disseram, olha, né, primeiro, não dá para dar golpe, porque a população não vai apoiar, os militares também não vão apoiar, né? Então, assim, ficou sem condições fáticas. A polícia militar foi acionada, né, várias vezes, e os bolsonaristas que estavam ali em Brasília esperavam que a reação fosse favorável, e na realidade eles se mantiveram firmes. Uhum. Isso foi percebido também. Ao mesmo tempo, essas declarações extremamente duras do Bolsonaro, de ruptura institucional, dando a entender que ia dar um golpe, né, no país. Trabalhando isso, inclusive, né? Trouxeram um prejuízo muito maior para ele, porque no final das contas ele teve que baixar a cabeça para o STF, ele que disse que era imbrochável, terminou broxando, ele arregou, né, como a gente costuma dizer aqui. Por mais que digas que não, mas foi. Que não, mas assim,
né, broxou no final das contas. E, assim, ele perdeu uma parte grande do eleitorado, somando-se o fato de que os caminhoneiros, né, naquele período ali, estavam fazendo manifestações em 13 estados do Brasil, com faixas bolsonaristas de apoio ao governo, e depois ele mandou um áudio, né, que os próprios caminhoneiros não acreditaram que era É. dele, disseram que era fake news. Né? O campo fundamentalista ou o campo ultra tradicional do segmento evangélico também reagiu do mesmo jeito, né? Teve um pastor que foi lá e que esculhambou com o próprio Bolsonaro. Depois o pastor voltou chorando, pedindo desculpa, dizendo também que foi no calor da emoção. Muita inconsequência, né? O Brasil ele tem um problema que vem, inclusive, da própria história, da formação política nacional, que é esse messianismo político, né, de colocar nas mãos de uma figura só, né, o futuro do país, e acreditar que vai resolver todos os problemas, e não entender que a política é um processo e que os governos eles se O sucedem ao longo do personalismo é tempo. um risco, né? Personalismo, Talvez tão prejudicial quanto qualquer outro extremo, né? de direita ou de esquerda. Né? Então, é muito arriscado colocar nas mãos de um salvador da pátria o destino da nação. Né? Isso é muito ruim para a política, porque ela deixa de ser um debate de ideias, uma argumentação em torno de projetos. Isso é muito ruim para a política, desde o âmbito local, âmbito estadual, âmbito federal também. E é o que a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil. Nesse cenário nacional, várias nações, seja as bem mais antigas na Europa, como algumas um pouco mais recentes, a gente vê exemplos disso, né? Que elas passaram por guerra, por destruição, por problema, por fome, por miséria, por desgraça, e o povo conseguiu, o governo junto com o povo, né, conseguiu implementar isso aí, que é uma política pública a longo prazo, que mesmo que haja uma alternância no poder, não altera tanto o percurso daquela nação. Né? Tem exemplos assim, tanto, como eu disse, lá no lado da Europa, que são os casos de nações muito mais antigas, faça-se essa ressalva, mas também situações assim aqui na América Latina. Né? Embora que a América Latina também parece que vive o tempo todo com esse problema de extremos entre esquerda e direita disputando pelo poder. É verdade. Vamos lembrar que o Brasil tem uma democracia recente e frágil, né? Tanto pela corrupção tanto pelo personalismo que a gente vinha comentando, o messianismo político, por uma série de fenômenos aí que são nefastos para a vida do cidadão. Então, o que tem sido muito discutido ao redor do mundo é a questão da participação popular, de uma democracia participativa. Os conselhos estaduais, os conselhos municipais foram um avanço nesse sentido, permitir à população ter voz, participar da elaboração dos projetos, discutir, encontrar alternativas. Isso é muito importante, mas a gente ainda está engateando no sentido de permitir que os cidadãos participem mais ativamente da política. E quando a gente faz isso, a gente assume a responsabilidade também e deixa de colocar numa figura só, porque isso não é bom. O bom é que o povo possa participar, dar sua opinião, participar efetivamente, até porque, quando chega no período de eleições, o voto vai ser mais consciente. Como é que você avalia, em relação ao Brasil, essa história da terceira via? Né? Tem espaço realmente, não só para ela surgir e crescer, porque eu acho até que tem vários nomes, né, tentando se colocar, ou você acha isso um pouco distante da realidade? Uma terceira via no Brasil é viável, a meu ver, se não houver um Bolsonaro e se não houver um Lula. Em que sentido eu digo isso? Porque são duas figuras políticas extremamente fortes politicamente, que já têm um nicho eleitoral bastante sedimentado, e o Ciro, do PDT, por exemplo, que seria um nome, né, interessante para uma terceira via, ele tem as suas questões também políticas que o prejudicam. Eu acredito que ele é muito capacitado tecnicamente. Né? Ele já foi ministro, inclusive do governo Lula, ele participou de toda aquela questão também do Plano Real. Então, tecnicamente, ele é bastante preparado, mas as questões familiares da política local do Estado, original dele, mas também a forma de expressão, alguns discursos um pouco mais incisivos, o prejudicam. Então, eu acho que esse é um erro estratégico também, né, do Ciro
compondo, liderando uma terceira via. Outros nomes eu não vejo como tão viáveis nesse sentido. Então, enquanto houver uma força política tão forte como Bolsonaro ou como Lula, fica difícil nesse momento, né, que uma terceira via ela Suja suja para para crescer, ser né? Ela pode capaz até de... estar ali já aparecendo. Isso, há uma movimentação para uma terceira via, né? Eu concordo com você que isso a gente pode visualizar para o futuro, né? Ou seja, ainda não é o momento, mas quem sabe até daqui a o segundo ou terceiro pleito, saindo essas figuras de cena ou uma delas possa crescer esse campo. Eu vou aproveitar essa reta final do programa para bombardear ele aqui sobre algumas questões, inclusive fora do combinado. Em relação à igreja, historicamente, nós temos a igreja geralmente atrelada ao Estado. Inclusive, trazendo para a realidade brasileira, tanto a igreja católica como a igreja evangélica, né, dependendo da situação, por exemplo, no período do governo militar, nós tínhamos evangélicos, pastores ou evangélicos, que entregavam os irmãos na fé, que eram envolvidos com os anabatistas ou com algumas situações assim. Embora que há a linha progressista da igreja, né? E o Papa atual, inclusive, também da Igreja Católica, ele tem essa visão um pouco mais libertária, progressista. Mas como é que você analisa a igreja, inclusive no Brasil? Porque muita gente também acha que isso é um grupo só, né? Quando fala dos evangélicos, acha que é um segmento só. E me parece que não, me parece que isso é diverso, né? É uma pergunta muito interessante e complexa. O mundo hoje, dentro do catolicismo, é um mundo muito diverso. Então, tem uma ala mais ortodoxa, conservadora, existe uma ala progressista. Quando há a substituição por um novo Papa, aqueles cardeais que se reúnem no Vaticano, eles formam também grupos políticos internos à Igreja. E aí vão se inclinando, vão se inclinando para um perfil ou outro perfil de cardeal que vai ser escolhido. As questões doutrinárias também podem mudar um pouco, os entendimentos, né, apesar de que a doutrina da Igreja ela é única, mas as práticas digamos, a hermenêutica, a compreensão, isso vem na as liturgia, né? interpretações... Acaba indo lá para a ponta, para onde tem a liturgia vem, mas ela vai digamos, fragmentando nas interpretações e nas práticas. Então, dentro da Igreja Católica, por exemplo, a gente tem o fenômeno, principalmente no Brasil, dos encontros de jovens, os encontros de casais, coisa que seria impensável na Europa, né? E se você visitar a França, por exemplo, onde as grandes igrejas católicas elas são verdadeiros museus, não só pela história, pela beleza, mas porque os católicos já não participam mais como participavam antes, né? A gente não vê um grande número, né, de católicos na França, por exemplo, pela história também da Revolução Francesa, do racionalismo, mas também na Alemanha, que já tem um perfil um pouco mais protestante, e tem países em que o catolicismo na Europa é praticamente inexistente, onde é que ele sobrevive mais hoje. Em Portugal, a gente tem Fátima, na Espanha, que tem uma tradição muito longa, inclusive jesuítica, a gente vai ter também na Itália, por conta do Vaticano, né? E na Irlanda também, na Irlanda. Mas no resto da Europa, o catolicismo ele vem minguando um pouco com o tempo. E na América Latina, especialmente no Brasil, a gente vai encontrar uma diversidade de expressões dentro talvez da igreja. até maior o protestantismo, né? Que aí vai para pentecostal, neopentecostal, o campo tradicional também, ortodoxo, puritano, é mais... Isso, dentro do protestantismo a gente vai encontrar, né, uma diversidade tão grande aí de pensamentos, de práticas, de igrejas, mais de politizados, comunidades, menos politizados. né, mais politizados, menos politizados, que militantes no campo de esquerda, militantes no campo de direita, que tudo isso... Isso, e do ponto de vista teológico também. Então, os Sim. presbiterianos vão acreditar na predestinação, os calvinistas, né, numa leitura mais literal das escrituras sagradas, mas aí Armínio, né, que é o outro extremo. Isso. Mas aí os pentecostais vão acreditar no avivamento do Espírito Santo, né? Então outras igrejas não vão tratar da questão do Espírito Santo como algo tão relevante. Então veja, dentro do catolicismo também, então a gente vai encontrar as comunidades católicas que são carismáticas, mas que se assemelham bastante, né, em alguma medida, aos pentecostais dos evangélicos, tem práticas que são um pouco parecidas. As linhas também. mais sociais, né, como franciscano e outras, tudo isso
traz essa dimensão para... As próprias ordens religiosas têm perfis políticos, né, umas mais conservadoras, outras mais vinculadas ao trabalho em comunidade. Então, assim, o que a gente chama de igreja católica é um ninho de gatos, né, muito grande, do ponto de vista teológico menos, mas do ponto de vista das práticas e dos entendimentos do dia a dia é uma diversidade tremenda, e no âmbito dos evangélicos, protestantes também é talvez mais diverso ainda, né, e isso vai ter conexões com a política mais fortes ou mais fracas, e é muito interessante você perceber como da década de 80 para cá, principalmente os protestantes, eles têm se conectado mais com o mundo da política para influenciar os rumos da nação. Ocupando cargos, né, indo Formando uma bancada evangélica, por exemplo, no parlamentares. Congresso. Isso. Um pensamento que eu tenho aprendido sobre Deus é que você se relaciona com Ele verticalmente, mas para as consequências virem de forma horizontal. Né? E que o céu está assim no futuro, mas que nada impede que esses valores do reino dele a gente não possa já começar a experimentar no aqui e agora, né? No tempo presente. Valores que é justiça, não é? Valores que é verdade, valores que é você desenvolver com a sua vizinhança práticas saudáveis, né? Práticas corretas de vida, práticas de uma vida mais digna, não segregando, não alienando pessoas, né? Afastando pessoas, pelo contrário, se relacionando e se envolvendo com elas. Um bate-bola rapidinho, puxando ainda mais para perto da gente. Pernambuco, Arraes, na sua opinião, família volta ao poder, não volta? Campos permanece de alguma forma influenciando no poder? Você acha que a oposição dessa vez toma? Como é que está o cenário para uma eleição aí que está se avizinhando? A prefeita entra nessa jogada, não entra? É muito cedo para a gente saber se a prefeita entra ou não entra, porque, inclusive, a pandemia tem mudado bastante esse cenário. Então, a gente está num momento de transição, ainda não deixamos a pandemia. As questões econômicas são muito fortes. Então, a gente tem, por exemplo, vereadores deixando a base da prefeita, né, a própria Perpétua Dantas também deixou a base. Então, tem muita coisa, tem muito movimento ainda para acontecer até lá. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber isso aí. Eu acho que os campos, por exemplo, também foram afetados por essa questão, né? O governo que esperava ser feito assim, foi completamente prejudicado. Mas a juventude conta a favor, né? A herança política também conta bastante a favor, e toda essa questão familiar, né? Essa guerra familiar também, que está muito mal resolvida do ponto de vista político, né? Então, eu acho que os rumos da pandemia vão se atrelar bastante também aos rumos da política nos próximos anos. Vamos acompanhando aí, claro, você acompanha também no blog. Queremos agradecer mais uma vez, né, a sua companhia conosco, agradecer aí a parceria com a Assarti, que é a Associação de Artistas de Caruaru, e também a Expresso Filmes. A gente está chegando à reta final, né? Se esse não for o último, é o penúltimo programa que você está assistindo dessa temporada, né? Logo, logo aí a gente se reencontra de novo. Teremos um especial que nós preparamos para você agora em dezembro, véspera de Natal e véspera de ano. Então, logo, logo você vai estar sabendo quais serão esses dois programas. Adilson, uma palavrinha rápida, só dizendo se é possível realmente a gente crer, né, numa nação melhor, necessariamente nem sendo extrema esquerda, nem sendo extrema direita, como seria uma sociedade mais justa e melhor? O que é que aconteceria, qual seria a sociedade ideal, digamos assim, para se viver? Eu acho que a sociedade ideal nem é comunista, nem é capitalista, pode ter um pouquinho de cada coisa, porque o capitalismo dá muito mais liberdade, mas o socialismo dá mais justiça social, tem essa preocupação. Eu acho que parte muito também de cada um, né? Porque se a gente acha que a justiça é só para nós, então a gente tem um problema com o outro. Então é preciso uma sociedade mais empática, que a gente pense mais na coletividade, que tenha mais diálogo, e assim a gente vai crescer juntos. Então, se a justiça é só para mim, se a economia é só para mim, né, se os bens são só para mim, então a gente tem um problema aí, porque a gente não consegue viver com o outro. Então, eu acredito que é preciso reformar a si mesmo também a cada dia, para que a gente tenha uma sociedade melhor. E aquele ditado é muito válido, Paulo, né? Que a gente seja melhor do que ontem.
porque aí a gente É vai um ser, exercício diário, porque né? a gente vai ser melhor sempre. Ok. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu. Obrigado. Todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um grande abraço, pessoal.